Olá, gente boa, tudo bem? Sou o Carlos. Olá, gente boa, tudo bem? Eu sou o Carlos e eu estou aqui no meu canal trazendo mais um devocional. E hoje o devocional de número 28. E olha só, o meu canal tem por objetivo ajudar você a subir de nível em todas as áreas da sua vida, tomando por base a vida espiritual, a fé em Cristo Jesus. E por isso aqui eu falo sobre diversos assuntos. E hoje o nosso devocional tem base no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E olha, não se esquece de deixar o teu like, né? Se inscrever no canal, primeiramente, deixar o teu like, compartilhar para geral e ativar as notificações. Isso é muito importante para o canal e para que mais pessoas ouçam essa mensagem e sejam abençoadas. O nosso texto de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 47 ao 56. E a nossa chave do texto é o versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se deles, agarraram Jesus e o prenderam. Olha só, antes de entrar no tema do devocional, que é um tema importantíssimo, eu quero te dizer que é muito importante que você não se detenha somente na chave do texto, mas invista um tempo para ler todo o texto. Poxa, se você puder, todo o capítulo. É base no capítulo 26, mas o texto principal é o quê? 26, dos versículos 47 ao 56. E aonde que me chamou mais atenção foi aonde? No versículo 50. Mas eu não pego só um versículo, ali é o principal, é o alvo, mas tem todo o texto. E todo o texto vai me trazer o contexto do que está acontecendo. Então o tema hoje, confrontando o falso com o verdadeiro. Bom, Jesus sabia quem iria traí-lo. Se a gente puxar um pouco mais antes, a gente vai ver que desde a ceia Jesus já tinha falado a respeito disso. Aquele que mete a mão no prato comigo, esse é aquele que irá me trair. Jesus falou isso. Mas não foi por causa disso que Jesus mudou. Ele continuou sendo o mesmo com os seus discípulos. Isso incluindo o traidor, que foi Judas Iscariotes. Jesus continuou amando aqueles homens e ensinando eles a respeito dos princípios do reino. E por quê? Porque Jesus ele não era falso. Jesus não expressava sentimentos falsos e nem usava disso em suas palavras. E Jesus, quando se dirigiu a Judas, a gente vê isso no versículo 50, ele chamou Jesus de amigo. Jesus não estava sendo falso. E ele se dirigiu a Judas no momento da traição e ele continuou sendo verdadeiro, expressando o seu amor para Judas. E é interessante isso, porque Jesus ele conseguia confrontar um traidor mesmo sem lhe dizer nenhuma acusação. E Jesus ele poderia ter feito isso. Judas, você é um traidor. Eu sei o que você veio fazer aqui. Não, mas ele falou: amigo, o que você veio fazer? Isso é muito interessante, né? Então Jesus ele foi ele mesmo. Jesus amava a todos, independentemente de quem fosse. Olha, os religiosos eles confrontavam Jesus com a sua hipocrisia e eles queriam matar Jesus. Muitas vezes eles pegavam em pedras para atirar em Jesus. Jesus, saía rapidamente do meio deles. Eles queriam jogar Jesus de um precipício. Jesus conseguia sair ali deles,
eles queriam matar Jesus, mas Jesus continuava amando aqueles homens. Mas Jesus confrontava os religiosos. Por quê? Porque eles eram hipócritas. E Jesus confrontava a hipocrisia deles. Por quê? Porque Jesus amava eles e mostrava a lei pela perspectiva do amor do Pai. Então isso também era expressar a verdade do amor que ele tinha por eles. E Jesus não precisava condenar e nem julgar ninguém. E se você for olhar João, no início do Evangelho de João, você vai ver que Jesus ele não veio para condenar e julgar ninguém. Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio fazer isso. E como está a nossa vida em relação a essa palavra? Estamos muito aquém disso, porque nós condenamos e nós julgamos as pessoas. E nós sabemos fazer isso muito bem com qualquer um. E principalmente com aquelas pessoas que nos traem, não é verdade? Condenamos elas, julgamos elas. O falso diante de nós é desprezado. Poxa, vamos lá. Você se sente bem perto de uma pessoa falsa? Certamente que não. Eu também não. Olha, Jesus, quando ele estava com os religiosos, ele estava rodeado de pessoas falsas. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, os herodianos, ele estava rodeado de pessoas falsas. Mas Jesus continuava amando cada um deles. Ainda que confrontasse eles, ele estava amando cada um deles. O falso diante de nós é desprezado e não amado. Podemos ser maus com aqueles que nos fazem mal, mas não foi assim que Jesus fez e ensinou. Em vez de julgarmos e condenarmos, precisamos ensinar e amar, pois muitos não conhecem o amor. E quando eu falo amor, é com um A maiúsculo. O amor é Jesus. E pode ser através de nós que eles conhecerão o amor, que eles conhecerão a Jesus. E o que faremos com a ajuda do Espírito Santo para sermos transformados? Amar ao próximo como a nós mesmos é o grande desafio, né? Poxa, às vezes nós não amamos nem a nós mesmos, imagina. Então esse é um grande desafio, amar ao próximo, pois esse próximo pode ser tudo aquilo que nós não gostamos em alguém. Pode ser um tipo de Judas que está próximo de nós, não é verdade? Mas a semelhança de Jesus, nós precisamos não apenas falar, mas nós precisamos ser verdadeiros e expressar o amor do Pai para todos, ainda que tenhamos que ser firmes em alguns momentos. E aqui eu quero abrir um parênteses. Expressar o amor não é dizer sim a todo momento, não é estar com um sorriso de orelha a outra a todo momento, não é abrir os braços em todas as situações, mas é ser firme. Muitas vezes é dizer não, é dizer a verdade, principalmente dizer a verdade. Isso é expressar o amor, mas olha, é dizer a verdade, mas não é ferir, não é desmerecer, não é desprezar, não é julgar, não é acusar, mas é apresentar o amor. Então, ação prática, orar ao Senhor a respeito do amor ao próximo. Nós precisamos orar, clamar ao Senhor para que derrame do amor nele no nosso coração pelo Espírito Santo, para que a gente ame ao nosso próximo como a nós mesmos. E também orar clamando sobre isso, como agir e o reagir diante das pessoas indesejadas. Também começarmos a agir com misericórdia para com aqueles que nós repudiamos, porque tem pessoas que nós repudiamos, que elas começam a se aproximar de nós, a gente já olha assim, a gente deve clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu não despreze essa pessoa, para que eu não sinta
esse desejo ruim que eu sinto quando essa pessoa esteja perto de mim, mas para que eu tenha misericórdia e para que eu ame essa pessoa. E também dar passos nisso, declarar o nosso amor pelos traidores, assim como Judas, e orar por essas pessoas também. Nós precisamos fazer isso e estaremos agindo como Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra e eu peço isso, que nós estejamos sendo semelhantes a Jesus no poder do Teu Espírito Santo. É somente no poder do Teu Espírito Santo, agindo em nós, é que nós conseguiremos. Mas nós precisamos clamar ao Senhor e buscar do Senhor essa transformação nas nossas vidas e o Teu amor nas nossas vidas para com essas pessoas. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de nós e opera nas nossas vidas na direção dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, eu quero te dizer que não é fácil, mas a palavra nos diz que tudo é possível ao que crê. E se você, como eu, já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Então vamos seguir em frente, clamando ao Senhor, e Ele vai operar na nossa vida e através da nossa vida para que sejamos instrumentos de bênção na vida de muitas pessoas, incluindo os indesejados, os Judas da vida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.